E vamos abrir a Bíblia em Colossenses 3, do 1 ao 17. Aleluia, glória a Deus, Pai. Práticas para uma vida de vitória. Confesso para os irmãos que essa palavra aqui, ela falou muito comigo, e eu creio que pode falar também com você. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estar mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a alvareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Onde não há grego, nem judeus, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine nos vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizestes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando-vos a Ele graças a Deus Pai. Vamos orar? Soberano Deus de Israel, nós estamos aqui, ó Pai, para escutar a sua palavra, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, que o seu Espírito Santo venha falar conosco, ó Pai, de uma forma sobrenatural, nos ensinando, ó Deus, as práticas que nós devemos ter para uma vida, Senhor Jesus, de vitória em Cristo Jesus. Não uma vida de ganhos, Pai, mas uma vida abençoada na sua presença, ó Pai. Porque não adianta o ouro ou a prata, ó Pai, se nós não tivermos a sua presença, ó Pai. Então nós clamamos, ó Pai, fala conosco nessa noite, Senhor Jesus. Acampa seus anjos, quantos forem necessários, ó Pai, para guardar os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, para que nós venhamos a entender a sua palavra, ó Pai. E orando, ó Deus, como um só corpo, uma só igreja, ó Pai, para a honra e glória do seu nome, porque nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Santo dos Santos, e só a Ti, Senhor Jesus, nós devemos glória, nós devemos louvores, cânticos, júbilos, salmos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso para conosco, ó Pai. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado para estarmos aqui hoje, para te glorificar, ó Pai. E nós dizemos, ó Deus, fica conosco no nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Só quem está satisfeito dá um glória a Deus e uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus. A palavra de hoje diz, meus irmãos, que nós devemos adorar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Mas nem sempre é isso que nós fazemos. Muitas das vezes nós temos colocado nossa casa, nosso trabalho, nossa escola, nossa faculdade,
ou outras coisas em primeiro lugar na nossa vida. E Deus nos chama a atenção. Quando você coloca o seu trabalho ou a sua escola em primeiro lugar, isso se torna um Deus para você. Olha só que interessante. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele acrescentará sobre a nossa casa, Ele acrescentará sobre o nosso trabalho, aonde que vai mudando as nossas prioridades que nós temos na nossa vida. É fácil? Não é fácil. Porque é muito mais fácil nós estarmos no aconchego do nosso lar, do que nós estarmos clamando por alguém, fazendo uma visita, orando, buscando a outra pessoa. Muitas das vezes nós lembramos mais da nossa casa do que de Deus. Por quê? As nossas necessidades diárias, elas muitas das vezes fazem mais força. A nossa necessidade é muito maior de arrumarmos a providência do que nós clamarmos a Deus. Mas é Deus que faz todas as coisas. Não adianta nada eu estar correndo atrás do vento, atrás do tempo e esquecendo daquele que proverá sobre a minha vida. E olha só, no 5, vou aqui direcionando para a palavra, ó, porque as dificuldades que nós temos é essa. E no versículo 5 diz assim, ó, 5: Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, porque a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Por quê? Nós vivemos num mundo onde que, infelizmente, nós temos a informação a um clique. E hoje é difícil nós, como homens de Deus, estarmos utilizando da tecnologia somente para o nosso trabalho, porque o inimigo ele tem colocado na nossa mão o bem ou o mal. Como que eu vou fazer para estar vendo aqui um conteúdo e daqui a pouquinho eu já estou vendo outra coisa? Nós, muitas das vezes no nosso dia a dia, nós podemos até esconder, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos para as pessoas. Mas tem alguém que nos sonda em todo momento. Então, como que nós, como homens de Deus, conseguiremos ter uma vida de vitória se nós usarmos esses meios, como imoralidade sexual, impureza ou paixão sexual, para que nós venhamos a desviar do caminho do Senhor? E é difícil falar disso. Eu até quando estava lendo essas palavras, falei, meu Deus, mas é umas palavras meio pesadas, né? Que eu vou ter que comentar aqui, vou ter que falar com os irmãos. Por quê? Mas hoje em dia é uma coisa tão natural que crianças de 8, 9 anos, elas já conhecem. Elas às vezes até já estão participando de grupos pela internet, ou na própria escola elas já estão aprendendo coisas que antigamente, no nosso tempo, talvez nós não teríamos como conhecer. Mas hoje, infelizmente, essa tecnologia trouxe essa precocidade para as crianças. E nós, como sacerdotes, homens e mulheres de Deus, nós temos que estar atentos. Nós não podemos mais desviar o nosso olhar dessas coisas que têm acontecido. Nós vamos ficar ultrapassados, será? Não, né? Nós não podemos estar ultrapassados. Muito pelo contrário. Hoje nós temos que nos atentar para aquilo que tem feito, aquilo que tem acontecido na sociedade. É ruim ficar vendo notícias na televisão, notícia que desagrada a gente, ou estar lendo no mundo que a guerra, que a fome, que está acontecendo. É ruim? Às vezes é ruim. Eu mesmo quero me afastar dessas notícias. Muitas vezes, não quero escutar, é muita morte, é muita confusão. Mas se nós não tivermos atentos a esses sinais, como que nós vamos saber do grande dia? Aquele dia que chegará, onde Deus vai reinar nessa terra. E essas coisas, elas estavam predestinadas a acontecer. Mas nós, como os homens de Deus, nós temos que ter práticas de vida que vai nos levar até a vitória em Cristo. E essas práticas aqui que nós vamos falar um pouquinho essa noite. E não vamos se escandalizar, tá, meus irmãos? Vou pedir para vocês, tá? Ganância, foco em coisas e ingratidão,
Se as coisas estão dando errado, será que você está andando por dentro da palavra? Nós, como trabalhadores, nós temos que ganhar nosso dia a dia, nós temos que trabalhar, isso aí nós não podemos desviar, porque até a palavra diz que do suor do nosso trabalho é que nós vamos ganhar nosso pão. Amém? Mas tem aí uma vertente bem complicada. Eu tenho que ter o meu sucesso empresarial, eu tenho que ter o meu trabalho para ganhar o meu pão, mas isso não é o principal. Muitas das vezes nós achamos que nós trabalhamos, em vez de 8 horas, nós trabalharmos 14 horas por dia, nós vamos ganhar mais. Ou muitas das vezes nós pensamos, se eu trabalhar sábado, domingo, feriado, eu estar trabalhando mais, eu vou ganhar mais dinheiro. Ó Deus, é Deus falando, amém. Por que eu falo isso? Quando nós trabalhamos e não colocamos a palavra em prática, que diz, Deus é que me guarda, Deus é que me sustenta. E um dia eu andando num caminhão, você fala desse caminhão, andando num caminhão, e quando Deus falou comigo, olha, larga e volta para sua casa. Ele falou assim comigo, e eu falei assim, meu Deus, mas e agora? Aí eu comecei a discutir com Deus, falei, e agora? Eu vou deixar, eu vou largar e vou voltar, mas e as minhas responsabilidades? Eu pensava o quê? Que eu, pela força do meu braço, eu ia conquistar. Com a força do meu braço é que eu conseguiria sustentar a minha casa. Ô, meu irmão, que ignorância que o inimigo colocou nos nossos corações. Não é com a força dos nossos braços. E quando eu regressei e entrei nesse propósito com Deus, Ele falou assim, olha, eu consegui um local melhor, onde eu trabalhei menos e ganhei mais. E aonde está a nossa ganância? Pode ser que hoje a minha ganância seja no meu trabalho, mas pode ser que a ganância de um jovem pode ser no seu estudo, achando que se ele estudar 24 horas por dia, ele vai ter o sucesso. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ensinar, você tem que estudar, você tem que acreditar, mas você tem que acreditar que Deus também é que é por você. Nós temos um diploma, sim, nós ganhamos um diploma, conquistando ele. Mas o que é uma profissão? O que é um diploma se Deus não autorizar que você vai ter sucesso? Então, que nós pedimos sempre a Deus, que eu agora principalmente falo, Deus, livra eu. Porque muitas das vezes a gente está passando necessidade na nossa casa e nós lembramos de Deus, que Deus pode fazer. E quando nós estamos abastados, meu irmão? Quando a nossa despensa está cheia? Quando a gente já tem um carro? Quando a gente já tem um capital para investir em outra coisa? E aí? Quando a nossa oferta ou o nosso dízimo aí já passa um valor que antigamente para dar um dízimo de R$100 é fácil, né? R$100 é R$10. Aí quando chega no dízimo de R$1.000, aí você já pensa duas, pô, agora eu vou dar R$100. Olha só. Aí é que nós temos que clamar a Deus, Deus, abençoa. Abençoa para que eu mesmo quando eu estava naquele tempo, e agora eu posso ter um pouquinho mais, que eu seja fiel. Porque a palavra diz que se eu for fiel no pouco, no muito Ele colocará. E às vezes eu também penso assim, mas meu Deus, por que as coisas não estão acontecendo para mim? Por que eu estou clamando, eu estou fazendo, estou orando, mas não está dando certo? Aí Deus vem e fala assim para mim, você, igual eu falo para o meu filho, eu até lembrei hoje, falei assim, ó, igual eu falo para o meu filho, quando eu sirvo o prato do meu filho, eu falo para ele, ó, o pai sabe quantos que você consegue comer, eu vou servir para você. Aí na mesma hora Deus falou comigo, eu sei até onde você vai aguentar, fica tranquilo, descansa. E eu começo a querer, não meu Deus, mas eu não vou aguentar, esse batidão está muito terrível, eu vou sair correndo. Ele fala, calma meu filho, eu sei até quando você aguenta, então fica tranquilo.
mas fica na onde que eu te coloquei. Não foge. Porque o nosso querer é fugir, né, meu irmão? O nosso querer é falar assim, não, agora eu vou chutar o pau da barraca, eu não quero nem saber, eu vou embora, eu vou correr. E Deus fala, filho, eu sei até quando você pode suportar. No versículo 8, mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus, quando ela escolhe servir a Deus, é natural que no decorrer da nossa vida cristã, não é um estalar de dedos, né? Mas no decorrer da nossa vida cristã, nós vamos se afastando de certas práticas que antes a gente tinha. Eu digo por mim, eu pensava que eu, quando fosse se converter a Deus, eu tinha que largar tudo daquilo que eu fazia. Eu já não podia beber, eu já não podia mentir, eu já não podia roubar, eu já não podia fazer os meus erros. E olha só que no decorrer da minha vida cristã, o que eu aprendi? A palavra de Deus, ela diz o quê? Venha como você está. Ele não manda, a palavra de Deus não fala assim, ó, se arruma primeiro para depois você vir. E eu no começo, quando eu comecei a frequentar a igreja cristã, isso pegava em mim, porque eu falava, e agora como é que eu vou fazer? E tinha alguns irmãos que falavam assim, ó, você se conserta, agora você já não pode mais, você já não pode mais. O jugo que as pessoas lançam sobre nós, o jugo que as pessoas têm lançado sobre mim e sobre você, elas vão cair por terra no nome do Senhor Jesus. E só precisa de uma coisa, você acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Muitas das vezes nós somos tentados porque o inimigo ele faz o quê? Ele lança uma seta. E ele sabe o seu fracasso, aonde você é fraco. Ele sabe onde que eu sou fraco. E ele tem lançado setas na minha vida que eu não vou conseguir. E eu não vou dar certo. E eu não vou fazer mais a obra dele. Ele tem até falado assim, ó, eu vou destruir a sua família. E da mesma forma que ele tem lançado setas na minha vida, eu creio que ele tem lançado setas na vida de praticamente todas as famílias. A escolha, ela vai ser minha. E ela também vai ser sua. Depende de você escolher o que você vai fazer. Às vezes o caminho mais fácil é você jogar sua mochila nas costas e partir para outra. Mas não é isso que Deus falou para você. Não é essas coisas que Deus tem colocado no seu coração, quando você ora, quando você busca, porque um homem que clama a Deus, um homem que pergunta antes para Deus, o que eu faço, mediante essa dificuldade, ele não vai mentir para você. É diferente de você querer acreditar numa mentira de Satanás na sua vida. E muitas vezes é muito mais fácil você acreditar numa mentira, meu irmão, porque a mentira leva para o caminho mais fácil. A mentira, ela nunca vai levar para você pelo caminho mais difícil. É mais fácil você usurpar um irmão ou você ser correto com ele? É mais fácil você errar e você admitir com o irmão, olha, eu errei com você, eu quero me retratar, eu quero pedir perdão. É mais fácil você falar isso ou você falar assim, deixa pra lá, Deus é mais na minha vida. Atente-se, porque muitas das vezes o mais fácil não é o que Deus vai falar com você. E não venha falar que Deus falou, meu irmão, isso é uma palavra muito pesada. Eu até peço para Deus, porque Deus, se for uma revelação mesmo, você confirma através da minha esposa. Para que eu possa falar que o Senhor, meu Deus, é que mandou falar.
Porque ai daquele que falar assim, ó, Deus manda te dizer, e não for aquilo que Deus mandou falar. Palavras torpes que saem das nossas bocas. Nós vivemos num mundo que nós temos que conviver com outras pessoas. Nós fazemos parte de um corpo, mas nós também vivemos no mundo. Nós podemos viver separado do mundo? Espiritualmente sim, mas fisicamente não. Só que quando uma pessoa começa a conviver com você, e ela vê que você não tem as mesmas práticas que ela se sente mal. Muitas das vezes que alguém fala para você, tal, isso, aquilo, já vai contar uma brincadeira, uma piadinha sem graça, que você olha e fala, você não dá risada, você não compactua com o pecado, a pessoa ela fica constrangida. Nem que ela fale para você assim, mas você é um crente chato, você é as pessoas gostam muito de dizer que a gente é fanático, você é fanático, a gente não pode nem brincar, você nem pode tomar uma cervejinha com nós, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, nem chama você mais para as festas. Isso é natural, meu irmão? É natural. Porque aonde a luz habita, a treva sai. A treva não fica onde a luz habita. E isso eu posso testemunhar para vocês. Porque onde eu morava, que eu mudei com a minha casa, eu vou falar para os irmãos tudo que agora é uma oportunidade, né? Eu mudei de casa. E tinha uma vizinha minha, que ela é espírita. Eu não tenho nada contra espiritismo. Mas infelizmente eu tinha contra a bagunça que ela fazia lá. E era uma bagunça tremenda, onde que a minha vizinha que morava do outro lado, ela não suportava, era 2, 3 da manhã, a batucada acontecendo. E ela jogou umas trouxas em cima da minha casa, em cima da casa da minha vizinha. Num belo dia eu fui lá, olhei e falei, meu Deus. Fui orando, quebrando a maldição. Peguei, mandei lá para cima da casa dela. Falei, meu Deus, que seja feita a sua vontade. E não a minha, né? Porque para mim eu queria que aquilo fosse para a vida dela. Eu falei, mas seja feita a sua vontade. E não a minha, porque senão... E minha vizinha falou, vem aqui orar por mim, porque eu estou sentindo um negócio estranho aqui. Olha só, meus irmãos. Por incrível que pareça, essa minha vizinha, ela também tinha anteriormente, trabalhava com esse tipo de espiritismo, fazia espiritismo, não sei nem como é que fala isso. Mas ela lembrou de alguém. Ela viu alguém que ali perto dela era diferente. Ela chamou, falou assim, vem aqui orar por mim. Você acha que você não vale nada? Você acha que as pessoas não vê o que você faz? Porque é difícil a pessoa falar assim, nossa, esse meu irmão ele é uma bênção. Esse meu irmão é muito difícil. Mas apontar o dedo é muito mais fácil, né? Até nós mesmos caímos nessa cilada do inimigo, né? Qualquer coisa a gente apontar o dedo pro irmão. E num belo dia, meu irmão, de chuva, o pior dia para fazer a mudança, eu vi aquela vizinha, parecia que estava fugindo de casa. E Deus tinha revelado para a gente que aquilo que ela tinha feito era para que eu e minha esposa viessem a se separar e que nós viéssemos a sair lá da casa. Olha só o mistério. Uma oração ou um mal que ela, não sei se ela achou que era mal para mim, seria eu separar da minha esposa. Glória a Deus que eu não separei. E outra que eu estava orando para que eu pudesse vender a minha casa. E eu vendi a minha casa. Muitas das vezes o mal que tem lançado sobre a sua vida, Deus transforma em bênção. Por quê? Porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Um Deus que conhece nós pelos nossos detalhes, pelo nosso íntimo. Então creia, você serve a um Deus que conhece você da ponta do seu cabelo até a unha do seu pé. Ele sabe o que você pode aguentar e o que você não pode. Então se a luta está pesada, igual o nosso irmão falou, dobra o joelho. Igual a mãezinha dele que está ali,
ajoelhou-se, orou por ele, e hoje ele está aqui para a honra e glória do Senhor. E a promessa que tem na vida dele vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. E a herança que ele está deixando é para 100 gerações. Ele podia escolher amaldiçoar 4, agora ele escolheu usar da vida dele para abençoar até a 100ª geração dele. Assim como nós temos feito, meu irmão. Porque nós temos decidido a servir a Deus. Nós estamos decididos a vir na casa do Senhor, em vez de nós andarmos pelo mundo. Glória ao Senhor, Pai. No versículo 9, diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Glória a Deus. Eu lembro aqui da mentirinha santa, né, que a gente fala, né? Essa mentirinha aí não tem problema. Essa mentirinha aí é bobeirinha. E nós temos ensinado nossos filhos também a mentir. Muitas das vezes achando que aquela mentirinha boba, ela não tem problema. Aí muitas das vezes bate alguém lá no portão, oh meu Deus, aquele irmão chato lá da igreja, o filho vai lá e fala que o pai saiu, vai. Ou então muitas das vezes é o cobrador batendo lá na porta, ô meu filho vai lá, ó, se você fala que eu tô, eu vou te dar uma surra, hein, rapaz. Você vai lá e fala que eu não tô. Meu irmão, a gente brinca, mas tem várias mentirinhas que tem nos acompanhado, mas a palavra de Deus diz assim, ó, nós já se despimos do velho homem. Deus não se agrada de mentira, seja ela grande ou ela seja pequena. Deus não faz acepção de pessoas, meu irmão. Ele nunca fez. O homem sim, ele quis dividir. E até hoje ele quer dividir a igreja. Ele dividindo, ele ganha a batalha. Mas nós nos unimos, nos unindo, nós conseguimos vencer a cilada do inimigo que ele tem lançado sobre as nossas vidas. Não vai ser fácil essa luta, meu irmão. Porque essa luta não é contra a carne. Eu não estou lutando contra minha esposa, eu não estou lutando contra o meu irmão, eu não estou lutando contra o pessoal do meu trabalho, eu não estou lutando com aquele que me deve. Eu sim estou lutando contra as potestades que estão sobre nós. Essa sim, meu irmão, tem lutado intensamente para nos derrubar. Essa sim, ela não tem férias não. Você sai de férias, eles não saem, eles acampam lá ao seu redor. E quando você está no seu íntimo, ele te conhece, ele te julga, ele sabe onde você errou, ele sabe onde você peca, e no momento certo ele vai usar aquela carta para te dar uma cartada. Quem já jogou truco aqui, ele vai falar truco. Ele vai usar aquela carta que ele tem para te derrubar. Quando nós servimos a Deus, Ele sim é misericordioso para nos perdoar. E quando nós revelamos nosso pecado diante de Deus, o inimigo perde a força. E assim nós somos vitoriosos. Nossa igreja ela trabalha com um sistema de discipulado 1 a 1, onde nós podemos ter uma pessoa como que nós podemos conversar com ela, contar os nossos problemas, falar dos nossos pecados. E Deus tem usado pessoas para nos abençoar. Aí, anteriormente, o velho Nildo, vamos colocar assim, ele não falaria o que passa lá dentro da minha casa para ninguém, nem para minha mãe, nem para os meus irmãos, nem para um grande amigo. E hoje eu tenho alguém para me falar, olha meu irmão, está acontecendo isso na minha vida. Olha, ora por mim, ora pelo meu irmão. E Deus tem nos ajudado a caminhar.
A gente pode caminhar sozinho, igual as pessoas estão dizendo hoje, que é os desigrejados, né? Que nós podemos caminhar sozinhos, somente vendo os vídeos. Eu não vou julgar. Talvez até sim, né? Mas é muito mais difícil, meu irmão. É muito mais difícil você caminhar sozinho. Pensa você ir numa guerra sozinho. É muito mais difícil. Quando nós temos alguém que sim, verdadeiramente fala, meu irmão, esse é seu problema, eu não quero saber, eu não vou te julgar não, mas eu vou orar por você, para que Deus venha falar com você e Deus venha revelar para você o que você deve fazer. Eu não tenho palavras para poder te direcionar, mas eu sirvo a um Deus que Ele tem essa palavra. E eu posso orar, e eu posso clamar para Ele, Ele pode revelar para você aquilo que está te consumindo por dentro. É dessa forma que Ele faz. Ele vai nos consumindo com as mentiras de Satanás, até quando nós chegamos a um certo ponto onde nós não vemos mais solução. A única solução que nós temos é correr, é fugir, muitas das vezes até morrer. Porque tem uma potestade sobre a nosso país, que eu creio que nem era nosso. Essa potestade era lá para o lado da Europa, porque era de lá, mas agora eles vieram para cá, meu irmão. Vocês acreditam nisso? Porque nos últimos dias o ranger de dente vai ser maior. E quem não acredita, pensa bem, quantas pessoas têm se suicidado no nosso país? Quantas pessoas têm largado a vontade de viver e têm pensado em se matar? Essa potestade não é nossa. Essa potestade não é para nós. Mas assim Deus tem permitido para que nós venhamos a nos entregar a Ele. Porque quando nós nos entregamos a Ele, as coisas mudam, as coisas não vão ser mais da mesma forma. Nós podemos decidir o nosso amanhã? Podemos. Mas tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter leitura da palavra. Não adianta mais nós comermos só a sopinha. Que Paulo disse, eu alimento vocês só da sopa, porque eu não posso te alimentar com um alimento mais forte, porque nós não estamos preparados. Então é momento de nós nos prepararmos em nome do Senhor Jesus, para que Ele venha mudar a nossa história. E não existe, até meu pastor falou isso para mim, eu fico bravo com ele. Não tem como você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Tem como, meu irmão? Não tem. Eu vou já partir para o final. Se a equipe do louvor já quiser vir para cá comigo, vem, vamos trabalhar. Amém? Que a bondade, que a compaixão, que a humildade, que a mansidão e a paciência esteja com todos nós, principalmente nesses dias onde que a hora tem se diminuído, até parece, eu posso dizer assim, a hora tem passado muito rápido, o tempo ele tem voado, parece que a gente acorda na segunda e já da manhã já é sexta-feira, e a gente atropelado com as nossas coisas, a gente já não consegue ter paciência com nada. Mansidão então nem se fala. E ainda mais que nós vivemos numa capital onde que o trânsito é terrível. Então a gente quer sair mais cedo para chegar mais tarde na correria do dia a dia. Onde que o nosso trabalho parece que não está mais rendendo. Porque o tempo parece que está se esvaindo dentro das nossas mãos. Mas nós temos que crer que nós somos um povo diferente. Nós já não mais contabilizamos a hora como ela passa no relógio. E nós sim podemos clamar que Deus venha a mudar esse tempo, para que nós venhamos a ter tempo sim, para clamar pelo nosso irmão, que nós tenhamos tempo sim, se nós não temos tempo, de acordar um pouco mais cedo, igual a palavra disse assim, o tempo ele se abreviará, e ele tem acontecido, coisas acontecerá, estão acontecendo.
Isso é para que nós venhamos a ficar atentos, no nome do Senhor Jesus. E esse ano, meu irmão, é um ano desafiador para nós cristãos. Por quê? Não é por causa de política, não. Não é por causa de política. Podia até ser, era melhor, né? Porque daí eu escolho o meu lado, que eu acho melhor, e vou ficar ali na minha quietinho. Mas não é a política. Não é. Deus tem nos chamado para a grande obra, assim como Ele tem nos convidado, para que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a nos alimentar com um alimento mais sólido, não para nos fortalecer, mas para nós estar preparados para ajudar o nosso irmão na caminhada. E eu peço para os irmãos, vamos se colocando de pé, quem assim puder. Eu não sei se os irmãos conhecem o Desmond Doss. Esse rapaz, ele decidiu ir para a guerra sem arma. Quem é que queria ir para a guerra sem ter uma arma na mão? Eu acho que ninguém, né? Talvez pelo nome os irmãos não vai lembrar quem que é. Mas tem um filme que o título é assim, Até o Último Homem. Esse cristão, ele se decidiu que ele ia para a guerra e ele não ia portar uma arma. Olha só. Ele foi zombado. Quiseram até tirar ele do campo de batalha. Porque como que pode um soldado ir sem uma arma para a batalha? Bebê? Como que pode um soldado ir para a guerra sem uma arma? Olha só. E ele lutou pelaquilo que ele acreditava. O batalhão inteiro, ninguém acreditava naquilo que ele estava fazendo. Foi zombado, bateram nele, falaram que ele era doido, quiseram expulsar ele. Ele falou assim: eu vou servir e não vou portar uma arma. Eu não levantarei uma arma para matar meu inimigo. E eu vou para a guerra com vocês. E assim ele foi, meu irmão. Foi fácil ele chegar lá? Não. Quando realmente nós se decidimos que nós vamos fazer algo diferente do que todos estão fazendo, eles se levantam para te derrubar. Eles querem que você caia porque o diferente traz um constrangimento. Faz um exercício na sua casa, ou faz um exercício de falar de Deus para 2 pessoas que seja durante o dia. A primeira vez a pessoa vai ficar constrangida. Na segunda vez a pessoa já vai tolerar. Na terceira, na quarta, na quinta vez ele já vai perguntar mais. Mas espera aí, tem uma coisa que eu não entendi. Você pode me explicar direito o que é? Isso é natural do ser humano. E olha só o que Deus trouxe sobre essa palavra no meu coração. Nós podemos ir para a guerra sem uma arma? A lógica do mundo vai dizer que não. A lógica do mundo vai querer que você caia. Vai querer dizer que você não vai ser capaz. E esse soldado, ele se levantou e ele foi para a guerra. E quando a guerra aconteceu, ele cria, sabe em quem? Não era pelas forças do braço dele. Porque se fosse pela força do braço dele, o que ele ia fazer? Ele ia empunhar uma arma. Era isso que eu imaginei. Eu falei, se eu fosse para a guerra, eu ia querer pegar umas 4, 5 armas, né? Ficar com um monte de munição, porque daí eu ia conseguir combater. Ele falou, não, eu não vou levar nenhuma arma. Olha o seu chamado. O seu chamado não é igual ao chamado daquele que você tem se espelhado nele. Não é. Porque muitas das vezes nós achamos que nós temos que ser igualzinho àquele
que nós estamos vendo ele lá na frente. O seu chamado não é para você fazer as mesmas coisas. O seu chamado é especial, porque o seu chamado só você vai poder fazer, não adianta. Seu Valmir que está ali, é Valmir seu irmão, né? Seu chamado, Valmir, é especial. Por isso que Deus permitiu você passar o que você passou, porque o seu chamado é especial, é diferente, meu irmão. Seu chamado não é igual ao meu chamado. E Ele fala para você, Ele te deu uma nova oportunidade. Não é para você fazer as mesmas coisas. Não é para você fazer. Ele te ama. E Ele quer você do lado dEle, coladinho nele. No nome do Senhor Jesus. E esse soldado, quando ele foi para a guerra, não era para matar. Ele foi para a guerra para salvar vidas. Qual que é a diferença desse soldado para nós? Nós temos a oportunidade de lutar uma guerra onde nós não vamos empunhar uma arma, mas nós vamos salvar vidas. Ah, Nildo, mas como que é isso aí que você está falando? Porque essa luta não é contra a carne. E quando esse soldado saía correndo nas trincheiras, que ele via alguém caído, que ele jogava nas costas e voltava para trás, aquele que ele encontrava que estava caído, para ele já não tinha oportunidade, não é verdade? Eu levei um tiro, caí, eu estou morto. Eu estou numa guerra onde eu caí, eu fui atingido. E agora como que eu vou fazer? Oh, aleluia, glória a Deus, Pai. Você pode ser Jesus na vida do seu irmão. Você pode ir lá e pegar nele e falar assim: olha, você foi atingido, mas vem aqui, eu vou te jogar nas minhas costas e vamos voltar para trás. Vamos voltar para a base, vamos nos revestir e vamos seguir nossa caminhada. Olha, meu irmão, quando você pega um irmão, joga nas suas costas, leva ele, cuida dele, e ele começa depois a caminhar do seu lado. Olha só que bênção que é. Olha só, 75 pessoas esse soldado carregou nas costas e levou. Para ele já não tinha chance. Aí ele pensou: eu quis derrubar ele, mas se eu tivesse derrubado ele, hoje ele não tinha me pegado, não tinha me trazido de volta. Não fica triste com o seu irmão que tentou te derrubar, não. Não fica triste que aquele está te devendo e não te pagou. Não fica triste não, meu irmão. Muito pelo contrário, ora por ele e fala assim: meu irmão, estou aqui. Se precisar, pede que eu te dou de novo. Eu estou aqui. É difícil você falar assim: ó, a minha face está aqui. Você bateu desse lado, pode bater desse outro. É difícil, não é? Mas para aquela pessoa vai valer a vida dela inteirinha. A glória não é sua. A glória não foi desse soldado. Ele não é lembrado por causa disso. Ele não é lembrado. Mas ele é lembrado porque ele servia a um Deus todo-poderoso, que livrou ele do tiro, livrou ele de ser morto, antes dele salvar aquelas vidas. E ele terminou aquela guerra vivo. 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 Creia, você vai sair vivo dessa batalha, meu irmão. A guerra está difícil? Tá. Eu não tenho arma para lutar? Não tenho. Talvez a única arma que eu tenho hoje é a minha fé. Porque um homem sem fé não vale nada, não é verdade? O que será de nós se nós não tivermos fé? Mas às vezes, por mais que a nossa fé é pequena, mas nós ainda temos a nossa fé. É a única arma que nós temos para lutar. E olha só,
quando você transforma essa pouquinha fé que você tem como uma força para poder ajudar um irmão que não tem fé nenhuma, assim como esse soldado fez. E eu falei essa semana para minha esposa, quando eu vou lá ajudar alguém, Deus está me ajudando lá na minha casa. Isso é a palavra de Deus, irmão, não é mentira. Não é mentira. Eu posso negligenciar na minha casa? Não posso. Mas eu tenho que amar primeiro a Deus, segundo a minha família. Eu vou pagar o preço se eu fizer algo contrário? Vou. Mas quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós fazemos pela vida do nosso irmão, Deus cuida da nossa casa. E às vezes eu falo assim para ela, fica tranquila, fica tranquila, fica tranquila, porque o nosso Deus é que nos guarda, em nome do Senhor Jesus. E não tem mal, não tem enfermidade que possa nos alcançar se não for da vontade de Deus. Não tem como nós lutarmos se for a vontade de Deus, meu irmão, não tem como. Nós podemos orar, podemos se ajoelhar, podemos jejuar 30, 40 dias, podemos, mas se for da vontade de Deus. Por isso que eu fui lá, chorei no pé de uma cama, clamei a Deus por uma vitória de saúde na vida do meu amigo. Por quê? É a única coisa que eu posso fazer, mas que seja feita a vontade de Deus. Eu posso chorar, mas ele tem que saber, eu estou aqui, meu irmão, do seu lado. Vamos morrer, mas eu estou aqui com você. Vamos lutar? Vamos, eu estou aqui com você. Se Deus der uma baixa, Ele sabe com quem Ele pode contar. Seja esse soldado na vida de alguém. Escolha alguém para que você possa clamar. Não anda sozinho na guerra, meu irmão. Não anda sozinho na batalha. Convida pessoas para orar. E a minha alegria foi tão grande ontem, que quando eu convoquei meus amigos, eles se levantaram comigo para guerrear. Olha só. E a palavra ministrada lá foi aqueles 4 amigos que levaram aquele paralítico. E ontem tinha mais de 4 lá comigo. Eu até me senti alguma coisa, meu irmão, porque eu falei, olha Deus, o Senhor é maravilhoso, de ter colocado amigos no meu caminho que eu posso contar. Porque muitas das vezes, meu irmão, para você chamar alguém para ir para sua casa jantar, fazer um belo churrasco com bebida, vai bastante gente. Mas agora, quando você está precisando de alguém para orar por um parente seu, quando você está precisando de alguém para caminhar com você na dificuldade, na hora da morte, oh, meu irmão, é muito difícil você conseguir. Que Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que eu sirvo, que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu sonhei, que eu pensei na minha vida. Primeiramente que seja a vontade dEle, mas que nós, como igreja, como cristão, nós venhamos a ter práticas de vida de cristão vitoriosos, que pode clamar a Deus no leito de enfermidade, crendo que Ele pode curar. E quando nós oramos naquele leito, naquela cama, que Ele falou assim, olha, você está curado, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque nós cremos, nós temos fé no Deus que nós servimos. E hoje eu convidei aquele meu irmão para vir contar o testemunho dele aqui, porque ainda essa semana passada, Deus levantou alguém que os médicos já não tinham solução. A medicina chegou a um certo ponto que ela falou assim, ó, você é até aqui, daqui para frente é com Deus. Da mesma forma que falaram com o seu José, ó, você é até aqui, daqui para frente é com Deus. Eu creio que Deus pode curar. E eu posso ver ele ali, ó. Não é que ele vai tomar o lugar daquele meu irmão, não, mas ele pode estar ali, tocando aquela bateria para a honra e glória do nosso Deus, que está no céu. Vamos orar, meus irmãos? Oh Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor.
Nós te agradecemos porque mesmo não merecendo, ó Pai, o Senhor tem nos alimentado. Mesmo não merecendo, o Senhor tem nos dado munição, ó Pai, para nós lutarmos, Pai. Mesmo que essa munição aos olhos do mundo, ela não vale nada. Mas para nós, Senhor, essa munição é a munição que vai fazer nós se mantermos de pé. Essa é a munição que vai fazer nós vencermos o inimigo, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E eu creio que nós somos mais que vencedores, porque nós somos filhos de Deus. E nós servimos Jesus de Nazaré, um Deus que tudo pode. E eu creio que Ele pode fazer infinitamente mais nas nossas vidas. E ainda mais quando nós pensamos no nosso irmão. Oh, aleluia! Aí que Ele pode fazer muito mais. E eu creio, Pai, que o Senhor tem o sobrenatural para fazer na vida de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. E nós nos levantamos, Deus, em oração, para que o Seu nome seja glorificado. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Porque eu não sirvo um Deus que só Ele fazendo que Ele é Deus. Eu sirvo Deus que mesmo na dificuldade, na luta, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele era, Ele é e Ele para sempre será. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu entrego, Senhor Jesus, essa noite ao Senhor, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor tem feito maravilhas, Pai. As mesmas maravilhas que antes eu só lia e achava que eram histórias, Pai. Muitas das vezes eu achava que eram histórias que não poderia acontecer. Hoje eu posso ver, eu posso visualizar a mão do Senhor fazendo sobre a sua igreja, fazendo sobre aqueles, ó Pai, que não tinha mais esperança. E olha só, pessoas que antes nós chamávamos elas até de ímpias, olha só, perdoa, Senhor Jesus, nossa incredulidade, Senhor Jesus, porque nós nunca vamos entender o Seu amor, Pai. Nós nunca vamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor fez, ó Deus. O Senhor entregou o Seu Filho, ó Pai. Quem de nós teríamos essa coragem de entregar o nosso Filho? Por isso que eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço. Permita, ó Deus, que eu possa viver todos os dias da minha vida na Sua presença, Pai. Me aceita, Pai, como Seu Filho, ó Deus. No nome do Senhor Jesus, me guia, Pai. Transforma a minha vida, ó Pai, ainda mais e mais, porque eu sou falho, Pai. E eu te agradeço no nome do Senhor Jesus, Pai. Quem puder dar uma selva de palmas para o nosso Deus, que Ele é maravilhoso, dá uma selva de palmas para Ele. Obrigado, meu Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Glória a Deus, aleluia, Pai. Pastor, vem dar. Oh, Senhor Jesus, abençoa a sua igreja, Pai. Vamos adorar? Vamos adorar? Creio que não tem outra coisa. Quem é o homem que teve poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino
poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se nas águas tu passares, não vai te queimar, não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E o nome do Senhor no hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Deus é bom, amados. Deus é maravilhoso. Amados, antes de dar a bênção pastoral, gostaria de compartilhar com a amada igreja que ontem nós estivemos fazendo um bazar aqui no Caiobá e foi uma bênção. Muitas vidas foram alcançadas através do evangelismo que nós fizemos. E assim, a gente continuará. A gente anunciará aí nos próximos dias, semanas, que teremos novas edições. Também, amados, gostaríamos de compartilhar com a amada igreja que o Ministério de Altar levantou uma iniciativa de uma cantina e estarão ali oferecendo maçãs do amor. Maçãs do amor. Aqueles que puderem abençoar, o dinheiro todo será revertido para instrumentos, para a obra do Senhor. Tá? Então fiquem na liberdade para participar dessa obra, porque é somente Ele para nos trazer essa alegria. Creio que o que nós recebemos hoje não tem outro lugar no mundo que nós poderíamos receber a não ser aos pés de Cristo. Amém? Estendam vossas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê a graça e que faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que Ele te abençoe, que Ele te leve nessa semana diante de todas as dificuldades e te dê a vitória no nome poderoso de Jesus. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Glória a Deus.